Florescendo Ser. Um aconchegante espaço criado para facilitar a autocura apresenta Conversando com Florescendo Ser. Apresentação: Dan Santos, Nivanda Maria e Otoniel Siqueira. Boa noite, Brasil! Boa noite, São Paulo! Boa noite, planeta Terra! Estamos chegando! Estamos aqui novamente com vocês no programa Conversando com o Florescendo Ser. Nas quintas-feiras, sempre um convidado especial. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Nessa edição de hoje, nós vamos falar sobre acupuntura. Você sabe falar acupuntura? Fale acupuntura. Isso mesmo, muita gente erra quando fala isso. Hoje é quinta-feira, 15 de abril de 2021, agora são 20 horas. Eu sou o Otoniel Siqueira, uma boa noite para vocês. Temos aqui o Dan Santos. Boa noite, Dan. Boa noite, pessoal. Tudo bem por aí? Tudo. E a Nivanda Maria. Boa noite, Nivanda, meu amor. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Ai, que delícia receber os amigos nesse encontro. É isso aí. Nós três formamos o Florescendo Ser, um aconchegante espaço criado para facilitar a autocura. E aqui estamos. Você tem medo de agulha? Você tem medo de agulha? Não gosta de tomar injeção? Olha, mas a vacina é com agulha, hein, gente? A Coronavac, todas. Você gosta das práticas chinesas? Bom, você está no lugar certo, então pode mandar as suas perguntas para o nosso convidado de hoje sobre o assunto que vamos falar, acupuntura. E pode também fazer comentários aqui no chat, no Facebook. Compartilha a live essa aqui com os seus conhecidos. O link está passando aqui embaixo também, o link do Florescendo Ser, para você entrar em contato com a gente. E já deixei lá no chat. Bom, vamos lá? O Dan vai fazer a apresentação do nosso convidado hoje. Dan, é com você. Gratidão, vamos que vamos. Então vamos lá. Ele é acupunturista e educador físico. Em acupuntura, é formado pelo Centro de Estudos em Terapias Naturais, CETN. Tem curso de aprimoramento na China, olha que bacana, pela World Federation of Acupuncture Moksha-Bustion Societies e Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Tianjin, ambas na China. Com vocês, nosso convidado de hoje, Paulo Colli. Aê! Aê! Seja bem-vindo, Paulo. Gratidão tê-lo com a gente hoje. Muito obrigado, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Dan, Otoniel, Nivanda, muito bom estar falando com vocês aqui, né? Agora um pouquinho mais de perto, né? Mesmo que seja pelas telinhas aqui mais pertinhos uma da outra. Mas é isso aí, a gente se sente muito feliz de estar juntos. É muito gostoso poder falar sobre um tema super legal, tá bom? Ainda mais num espaço gostoso que foi esse que vocês criaram aqui, do Florescendo Ser. Valeu, gente. É isso, vamos falar de acupuntura. Você gosta de jogar no bicho, Paulo? Olha, hoje é a live de número 35 do Conversando com o Florescendo Ser. Quem gosta de jogar no bicho, tá aí, ó, um número já pode marcar, né? Vamos lá. Vamos sim, vamos sim. Paulo, diz uma coisa pra gente. O que é acupuntura e também como você entrou nesse caminho? E eu acho um caminho maravilhoso. Vamos lá. Legal. Bom, gente, a acupuntura, né, hoje já muito difundida, hoje todo mundo já pelo menos ouviu falar um pouquinho do que é, né, e vem logo aí a questão da agulha, claro, né, o próprio nome já diz aí, né, tem a ver com a agulha, e essa é a base do tratamento da acupuntura, né, na parte prática, digamos assim. A acupuntura, ela é uma das técnicas, digamos, um dos meios de tratamento, né, da medicina tradicional chinesa. Então, na live passada foi falado sobre a medicina tradicional chinesa, né, dos
dos meridianos. Quem não assistiu, vale a pena assistir, porque foi muito bacana. E hoje a gente trata de um tema um pouco mais específico, né? É um afunilamento aí da medicina tradicional chinesa, é uma das grandes partes, né? É um pedacinho da medicina chinesa. E é um tratamento que hoje é muito comum, né? Bastante conhecido já aqui para o nosso ocidente, né? Mas que constituem utilização aí das agulhas, tem outras técnicas que permeiam também, que a gente vai falando hoje com calma, para todo mundo conseguir entender e ver um pouquinho as diferenças que existem, mas basicamente a acupuntura é um tratamento através de agulhas, né, acionando aí a nossa parte energética. Muito bem. E como eu entrei nisso, né? Aí, agora sim. Então. Aí é uma história legal. Como Vamos que lá. você entrou nessa coisa, né? Entrou na agulha, né? Muito bom. Entrou na agulha. Bom, muitos aí que ouvem falar na acupuntura, né? E fica aquela coisa meio estranha. Será que funciona? Será que não funciona? O que uma agulha, algumas agulhinhas ali no corpo, né? Vão fazer diferença para mim, né? Para qualquer coisa que seja, como que isso mexe com a minha emoção, como isso mexe com a dor de cabeça, com o meu estômago. E eu pensava da mesma maneira e não acreditava muito, falava, não é muito minha praia, né? Só que entrou um ser na minha vida, né? Minha esposa, né? Acupunturista. E aí eu comecei a entender um pouquinho melhor, vamos dizer assim, né? A Josi, vocês conhecem muito bem ela. E num certo dia, nós trabalhávamos juntos na época, teve um evento lá onde nós trabalhávamos, né, uma atividade a Josi lá que tá para os aqui, funcionários. Ó, A Josi tá aí, ela lá. Tá assistindo Beijo. a gente. Quem tá ali junto com... é a Júlia. Josi, Paulo e Júlia. Na fotinha tá a Júlia lá junto, ó. Jujuba tá junto com a gente também. É isso aí. A Júlia, que inclusive faz acupuntura também, ela recebe acupuntura, viu, com 7 anos. Olha que beleza. E nesse dia estavam lá, né, algumas pessoas nesse meio fazendo aquela auriculoterapia, aquelas sementinhas, né, que põe na orelha. E então era um dia que eu não estava muito bem, sabe aquele dia que não tá legal, um pouco de dor de cabeça, não estava muito legal. E aí eu fui lá experimentar, né? Falei, tá bom, eu me rendo. Vamos saber como que é um pouquinho disso, né? Não é bem a acupuntura, mas faz algum sentido. Deu 5 minutos, eu estava outra pessoa. Veio lá a moça que estava fazendo a aplicação, colocou, perguntou como que eu estava me sentindo, colocou a sementinha, 5 minutos depois, eu era outra pessoa. Dali mudou, né? Dali tudo mudou. Foi muito legal. Uma história boa, mas que precisei passar por essa história. Josi está dizendo aqui, ó, a culpa é minha. Culpa é dela, dessas coisas boas que acontecem na nossa vida. E é muito legal, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, a ideia que a gente tem de acupuntura, né? A gente tratou muito tempo com a Josi, né? Tanto o Daniel quanto eu, as nossas filhas, muito tempo. E aí é uma coisa, a gente só parou porque Josi e Paulinho agora moram fora de São Paulo, né? Mas tem uma coisa que é muito legal, que eu tinha a sensação de que você tem um ponto de obstrução, né? Quer dizer, no Reiki a gente diz isso. Você tem uma zona de obstrução. Quando coloca a agulha, é como se fizesse assim, né? É isso mesmo, Paulinho? Essa é a sensação física que a gente tinha, que eu tinha, pelo menos. Exato. É isso mesmo. E é uma sensação gostosa até, né, Nivanda? Você sente aquele fluir, né? Não é brincadeira, a gente sente mesmo, né? Mas aí cabe as técnicas de inserção de agulha, como que ela é colocada, no ponto que é colocado, o direcionamento dessa agulha. Tem algumas partes de manipulação ali que são tanto para liberar essa energia, às vezes uma energia que está em acúmulo, né? Mas também para fazer o contrário, né? Às vezes para tonificar essa energia, colocar mais energia ali naquele meridiano, às vezes para dar uma seguradinha, né? Também. Então tem todas essas sensações que a gente vai sentindo, que no fundo é bem gostoso, é bem legal. E é muito rápido, né? Nossa, realmente é muito rápido, você se sente muito bem, né?
E Paulo, diz uma coisa para a gente, para as pessoas que estão aqui. Como é que funciona um tratamento? Legal. Tratamento de acupuntura, ele é primeiramente baseado no que diz a medicina tradicional chinesa, né? Ele é um reequilíbrio da nossa energia, né? Essa energia que também muitas pessoas às vezes têm um pouco de dúvida, né? O que é, de onde vem, o que significa isso, né? Mas hoje, ainda bem que a gente tem recursos aí tecnológicos, né? Ainda como esse que nós estamos agora conseguindo falar com o mundo inteiro, se a gente quiser. Hoje também tem os recursos aí tecnológicos da ciência que já mostra essa energia. Isso já é mostrado para a gente. Isso já não é mais uma coisa de 5.000 anos atrás. Isso já é mostrado. E o tratamento, ele funciona como? O acupunturista, ele vai fazer uma avaliação da pessoa que vai fazer o tratamento, né? E essa avaliação consiste em uma série de perguntas, né? Ele é bem delicado, assim, porque tem muitas coisas que, às vezes, as pessoas acham que não faz sentido naquilo que ela está precisando, né? Mas faz. Então, perguntas que vão desde idade, peso, aquilo que todo mundo já conhece, até como que está a vida pessoal, como estão as emoções, né? Como que está o xixi, como que está o cocô, como que está o intestino. Tudo isso mostra para a gente como que está a parte física, né? E de acordo com isso, a gente também avalia a parte energética, através de alguns sinais que o nosso corpo dá. Através do pulso, né? O pulsar a gente consegue sentir, através da língua, da íris, da tez, né? Cor de pele, sinais, sintomas, uma série de coisas. A partir daí a gente começa a saber como que aquela questão energética de cada um está funcionando. E aí entra naquilo que você falou, né? Da sensação, né? Se esse fluir energético dessa pessoa está muito estagnado, por exemplo, ou está parado, né? Ou se está com baixa energia, se está com muita energia, também acontece. E aí o tratamento, ele vai de acordo com isso. A gente precisa reequilibrar essa energia. A gente precisa colocar essa energia num padrão que seja legal, que não seja nenhum excesso, nenhuma deficiência, nenhum bloqueio, né? Então o tratamento, ele consiste nisso. E claro que não são só as agulhas, né? Hoje a gente tem outros recursos também. A moxa bustão é muito utilizado. A moxa bustão, ela é tão antiga quanto a acupuntura, né? A acupuntura aí que também foi falado na medicina tradicional chinesa, a acupuntura vem junto, né? Tem datado aí de aproximadamente 5.000 anos atrás. E a moxa bustão, que é um bastão feito de uma erva que chama artemisia, né? Quando ele queimado, ele também auxilia nesse tratamento, esquentando alguns pontos, né? E outras também técnicas aí utilizadas. Mas o tratamento basicamente é isso. É a gente conseguir colocar o equilíbrio energético dessa pessoa num padrão que fique bem legal. E aí, com isso, todos os outros sintomas, eles somem. Que bacana. Daniel, só falar uma coisinha que eu acho que é super legal, assim, se o Paulo pudesse acrescentar, que a gente conversou, com quem que foi que a gente conversou que falou das estações do ano? Primavera, verão, foi sobre a medicina. Foi antes do João. Antes do Júlio. Júlio, é. Quem foi que fez antes do João? Deixa eu ver aqui. Onde a gente conversou, porque eu lembro também no tratamento. O Vitor ou a Dani. O próprio Júlio. Eu acredito que talvez o próprio João Júlio, na primeira edição, quando ele falou sobre a reflexologia. Porque o que eu acho que é legal, quando a gente no Florescendo Ser fala muito da questão da visão holística, né? E essa visão holística não é só o ser humano com sua família, seu meio social, não são só os aspectos emocionais e tudo. É também você no mundo, né? É também você no planeta. Sim. Então, tem a ver com a questão da estação do ano, é uma outra relação do seu corpo na primavera, no verão, e isso também na acupuntura muda muito, não é? Com certeza, muda bastante. Tem uma figura
que eu mandei para vocês, que eu acho que seria legal para a gente falar isso, que é aquele que parece uma estrelinha. Isso, essa mesmo. Exato, esse daí mesmo. Esse é legal, a gente até pode complementar um pouquinho do que é a acupuntura, como que é o tratamento, olhando essa figura, né? Que o João Júlio mostrou também na live passada muito bem. Mas agora, se a gente for pensar como funciona o nosso corpo nessa questão energética, né? Nós temos os nossos meridianos, que são canais energéticos que percorrem o nosso corpo, né? Isso que é o mais legal, hoje já existe até foto desses meridianos, né? Coisa que algum tempo atrás era uma coisa meio, né? Meio descrente para alguns, né? Hoje todos já podem saber, né? E esse pentagrama aí, esse desenho, ele representa muito como funciona essa questão energética do nosso corpo, tá bom? Então, como que funciona? Nós temos 12 meridianos principais no nosso corpo. E aí, se vocês olharem em volta, tem um nome desses meridianos, que é o mesmo nome de alguns órgãos e algumas vísceras que nós temos. Então, tá lá em cima do fogo, o coração, isso. Em cima do fogo, coração e intestino delgado. Ali onde tem a terra, o baço pâncreas, que é considerado um meridiano só, e o estômago. Logo embaixo, a gente tem o pulmão e o intestino grosso. Lá na água, os rins e a bexiga, né? E ali, agora sumiu ali. E ali na madeira, o fígado e a vesícula biliar. Cada um desses é um meridiano. Só que aí são 10, né? Na verdade, nós temos 12. Tem 2 a mais ali no fogo, tá bom? Que é um que chama circulação, sexo, tá bom? Ou pericárdio, tá bom? E tem também ali um outro acoplado nele, que é o triplo reaquecedor. Então, ali somando nesse pentagrama, esses 2 não estão, mas são representados ali junto com o fogo também. Então, para a gente começar a entender como funciona, e isso é muito legal, né? Como se dá esse equilíbrio, né, do nosso corpo na parte energética. Então, cada um deles gera energia para o seguinte, que são essas setinhas vermelhas aí. Então, o que é o coração e o intestino delgado, gera energia para o baço, pâncreas e o estômago. Baço, pâncreas e estômago gera energia ali para o pulmão e intestino grosso, e assim por diante, né? Um doando energia, um gerando energia para o outro. Por isso essa relação do fogo, da terra, do metal, né? O fogo, quando consumido, né? O que resulta dele são aqueles resíduos, né? Do que ele está queimando, que se pode se transformar em terra, né? A terra é aquela que também produz o metal, né? Quando compactada, quando sofrendo os processos, aí nós temos o metal também na terra, né? E assim por diante. A madeira lá, que quando queimada gera o fogo, então um gerando energia para o outro. Só que se o nosso corpo funcionasse assim, qualquer desequilíbrio danaria tudo, né? Desequilibrou ali o coração, todo o resto desequilibrou. E o nosso corpo é uma coisa muito perfeita, né? Tanto físico quanto energético. Por isso que tem essas setas aí no meio também, fazendo como se fosse uma cruz, assim, uma estrela. Onde um também gera para o seguinte. A água ali, se você for ver, ele controla o fogo, né? A água, ela vai permeando o fogo, ele controla, ele não deixa o fogo, né? É um abastecendo o outro, mas também é um controlando o outro, né? O fogo que controla o metal, ele pode até derreter o metal que controla a madeira, né? A madeira pode cortar, o metal ele pode até cortar uma madeira, né? Então ele tem esses 2 ciclos que mantém a gente estável, mantém a gente energeticamente funcionando. E o que consiste o tratamento, né? Ver onde tem algum desequilíbrio e reequilibrar, para que tudo isso funcione da maneira mais correta possível. E junto com isso, eu estou falando, hein, gente, qualquer coisa me interrompe aí, deixa eu falar. Não, pode mandar, estamos aqui. Uma delícia. Qualquer coisa a gente pergunta mais. Junto com isso, também vem a questão, agora que a Nivanda levantou, né, das estações do ano, que são muito importantes. Durante as estações do ano, o nosso corpo, ele funciona de maneira também um pouquinho diferente uma do outro. Então, lá no verão, onde tem o fogo,
né? Quais os meridianos que vão estar mais em ascendência? Quais os meridianos que vão estar apontando mais, digamos assim, né? O coração e o intestino delgado. Então, por que quem sofre, por exemplo, de problemas cardíacos, no calor tem mais problemas? Porque os problemas cardíacos, a maioria deles vem de um bloqueio energético aí dessa parte do fogo, do coração, do intestino delgado. E às vezes até um bloqueio que deixa essa energia muito estagnada, muito alta, né? Então, vem o calor, aquilo tende a subir mais ainda. E aí vem os problemas mais sérios cardíacos, né? Quem é a madeira, por exemplo, né? Primavera. A madeira na primavera tem aquele vento da primavera, aquele ar mais fresco, né? Quem tem algum desequilíbrio aí na madeira, que é o fígado e a vesícula biliar, não vou falar que sou eu, tá bom? Mas chega na época da primavera, que tem aquele ventinho de primavera, ou até mesmo agora no outono, que tem aquele ventinho frio, sofre. Por quê? Né? No sentido, porque normalmente vem as contraturas musculares, né? Vem a questão de quem tem problemas até mais sérios relacionados a esse meridiano, dores de cabeças mais fortes, né? Ou então quem sofre às vezes de tontura, né? Também a tontura ela pode estar relacionada ao fígado. Normalmente bate aquele vento frio, já dá um pouquinho mais de instabilidade. Então, nas estações do ano, a gente percebe também sinais e sintomas do corpo que ficam mais evidentes. Então, as estações do ano têm tudo a ver com o tratamento, com a acupuntura e com a medicina tradicional chinesa. Que bacana. É muito legal, né? Não, é muito legal, muito legal. Adoro. Me diz uma coisa, Paulinho, assim, o pessoal tá ouvindo e tal, geralmente quem tá aqui na live é porque não deve ter ninguém muito leigo aqui que nunca ouviu falar de acupuntura. Mas assim, quem é que pode fazer acupuntura? Até porque essa nossa live aqui, ela vai pro mundo inteiro, sabe? Depois, assim, a gente tem aqui uma galera assistindo, depois isso vai pro nosso canal do YouTube e isso bomba mais tarde. Então, quem estiver vendo depois, assim, quem é que pode fazer acupuntura? Né? Qualquer pessoa pode fazer acupuntura? Tem contraindicação? Assim, a pessoa hipertensa não pode, ou a pessoa que está deprimida, sei lá, enfim, alguma contraindicação, ou a contraindicação até de você receber, olha, esse tipo de doença não pode, enfim. Quem é que pode e se tem alguma contraindicação? Acho que é bem interessante isso, você dar um toque para nós aqui. Legal. Ó, se a gente pensar nesse funcionamento, né, da questão energética, a gente pensa que a energia desequilibrada gera problemas. Essa energia desequilibrada pode ter sido desequilibrada por fatores internos, emocionais, ou fatores externos, um vento, um frio, uma pessoa que fica muito tempo no lugar úmido, né? Ou então que mora num lugar muito quente, muito abafado, são fatores externos que podem desequilibrar. E tudo isso começa a gerar sinais e sintomas no corpo, que às vezes, infelizmente, hoje no Ocidente, as pessoas não ligam muito para isso, né? Tá com uma coceirinha no olho constante, tá com a pele mais ressecada, tá com uma quedinha de cabelo, às vezes não dá tanto valor nesses sinais, mas já é algum desequilíbrio mostrando que tem alguma coisa errada. E depois vem, normalmente, um problema mais sério que atinge o físico, né? Se a gente pensar dessa forma, a gente já começa a entender que a acupuntura não tem contraindicação, porque ela vai agir na parte energética, né? Ela vai equilibrar a parte energética. Então, uma pessoa que tem hipertensão, por exemplo, eu gostei do exemplo, Antoniel, a pessoa que tem hipertensão, ela pode fazer acupuntura? Claro que pode. E posso te dizer que a acupuntura vai ajudar e muito nesse caso de hipertensão, porque provavelmente está relacionado ali com alguns meridianos que cuidam dos vasos sanguíneos, que cuidam do coração, né? Fatores emocionais e por aí vai. Então, nós não temos contraindicação. Para quem está assistindo, de repente, a gente aqui e entende mais de acupuntura, sabe que determinados pontos, determinados meridianos, determinadas técnicas não podem ser usados em determinados pacientes.
né? Então, a gente pega uma gestante, por exemplo. Tem vários pontos da acupuntura que servem como relaxamento muscular. Relaxamento profundo muscular. São pontos que a gente, por exemplo, não usa numa gestante. A gente não pode causar um relaxamento muscular muito grande numa gestante, né? Por vários motivos, pela própria gestação, né? E pelo fato, por exemplo, da gestante ter aquelas complicações que são corriqueiras, né? De coluna, de dores e tudo mais, que se a gente relaxar mais ainda, aí ela desmonta, né? Então, esse é só um dos exemplos, né? Nós temos outros exemplos. Mas são feitos tratamentos que não tem problema nenhum. Tem uma coisa interessante que eu tenho 2 filhas, né? Eu e a Nivanda, a gente tem 2 filhas. E uma das coisas que as mulheres têm é a cólica menstrual, né? Dificilmente você vai encontrar uma mulher que fala assim, imagina, menstruação não tem cólica nenhuma, assim. Alguma vez na vida deve ter tido. Quem não teve, muito bem, parabéns, boa sorte, né? Mas tem um ponto na perna, né, que é aqui embaixo, que a gente encosta, não é nem de acupuntura, mas é um ponto, você vai lá 4 dedos para cima do ossinho, você aperta e aquilo relaxa a cólica menstrual. Mas eu não lembro mais quem ensinou esse ponto, não lembro nem se foi a Josi que de repente deu esse toque pra gente, mas eu lembro que a pessoa que ensinou falou assim, olha, só que você tem que tomar um cuidado porque ele pode ser abortivo. Então a pessoa de repente está com a cólica, você toca lá e você pode provocar um aborto, como é que fala? Espontâneo. Né? Então você também tem que tomar cuidado. Não é contraindicado, mas também não dá para sair, né? A acupuntura não compra agulha e sai espetando ou sai apertando os pontos. Por isso que é sempre bom ir atrás de um profissional, né? Exato, exato. E aí, para as pessoas que têm algum caso específico, né, existe o tratamento próprio para ela. Então, uma gestante vai ter o tratamento para a gestante. Se é uma pessoa que está procurando engravidar, também tem o tratamento para ela, com pontos que a gente não aciona, né? Que você não atrapalhe ali aquela questão, né? Pessoas que têm hipertensão, pessoas que têm problemas neurológicos, e aí por aí vai. Tem pontos que não são adequados, mas tem tratamentos que são. Tem uma pergunta aqui, ó, da Fátima Malagodi, né, que você tinha falado das estações, ela falou, qual é o desequilíbrio que provoca no inverno? Boa. Vamos ver se eu consigo responder aí para Fátima. Desequilíbrios do inverno. Fátima, tem como voltar aquele slide lá, Daniel? Isso, pentagrama. Perfeito. O inverno, Fátima, ele tá ali na água, tá? Ele tá nesse meridiano aí, que é uma aguinha aí no canto de baixo, que representa os rins e a bexiga, tá bom? É uma coisa que é importante a gente saber, tá? Não é que no inverno a gente só vai ter problema com o meridiano de rim e de bexiga. Não é isso. É que no inverno, aqueles que têm um desequilíbrio maior do meridiano do rim e da bexiga estará mais aparente, tá bom? Então, a pessoa que tem ali o meridiano de rim e de bexiga, legal, tudo equilibradinho, tudo bonitinho, vai chegar no inverno e ele vai estar, ok, tá bom? Então, acho que é mais fácil a gente falar sobre quais são os desequilíbrios que o rim e a bexiga pode causar. Aliás, o que esse desequilíbrio pode causar. Tudo bem? Sim. Os rins, são órgãos importantíssimos para a medicina chinesa. Importantíssimo. São os rins que guardam uma energia que traduzida se chama energia essencial. Ou então, energia... Como que é vital. chamado? Pode ser vital, ancestral. Tá? É a mesma coisa, são nomes dados aí, mas é a mesma coisa. Que é aquela energia que vem de quem? Vem do papai e vem da mamãe, né? Vem a partir da nossa fecundação. É uma energia que a gente carrega pra gente a vida toda e não tem reposição. Dos outros meridianos, da outra energia que a gente carrega, é uma energia que vem do alimento, vem da respiração. Isso a gente repõe. Certo? A energia ancestral a gente não repõe.
E os rins são responsáveis por guardar essa energia. Então, eles mostram muito da gente, muito mesmo. Então, o que os rins, o desequilíbrio de rim, ele pode causar? Ele pode causar desde fraquezas, né? A gente está com uma energia de rim baixa, a gente pode ter mais fraquezas. Se alguém já viu algum tipo de exercício oriental, Tai Chi Chuan, Qigong, eles preservam muito a região da lombar. Eles fazem massagens, existem exercícios para a região da lombar, porque é lá na lombar, perto da lombar, que estão os nossos rins. É lá que está essa energia. E as pessoas que têm os rins fracos, isso eu estou falando dos meridianos, tá? Fraco tem mais propensão a ter problemas de lombar, por exemplo, né? Pode ser só por conta disso? Não, podem ter outros fatores, mas é uma das causas, né? Os rins e a bexiga, aí como mostra aí na figurinha, né, o elemento água, mexe com a nossa água do corpo. Então, as pessoas que sofrem de desequilíbrios no rim e na bexiga podem ter problemas relacionados à água do corpo também. Retenção de água, ou então urina demais, por exemplo, sudoreses excessivas, suor excessivo. Pode também, ele cuida muito do nosso ouvido, né? Então, problemas no ouvido, problemas de labirintite, podem ser também por conta do desequilíbrio de rim e de bexiga, né? E aí por aí vai. Pedras nos rins, né? Essas famosas pedras nos rins já mostram enfraquecimento do meridiano do rim e que já foi para a parte física. Já são cálculos que já existem no físico. Porque quando a gente fala esses nomes, coração, rim, fígado, vesícula, são os nomes dos meridianos. Tá. Bem? Que se desequilibrados, se não cuidados, podem chegar a afetar também o órgão e a víscera. Como é o caso, por exemplo, muitas vezes, das pessoas que sofrem cálculo renal, por exemplo. Né? Já afetou o físico. Acho que é isso. Duas perguntas aqui, Tem duas perguntas, vou colocar a primeira da Helena. Não, vou colocar do Leonardo e depois a da Helena, que eu acho que ele vai explicar melhor. O Leonardo está perguntando aqui, ó, como saber qual elemento, terra, metal, fogo, madeira, água, cada pessoa se identifica, caso haja essa correlação. Ah, eu me identifico mais com esse, eu sou mais aquilo, enfim, acho que é isso que ele está querendo saber aqui, né? Sim, eu acho que é isso mesmo. Léo, é assim, tem como correlacionar? Tem, tá? Mas aí a gente precisaria estudar um pouquinho cada um dos meridianos para conseguir colocar aquilo em quem você é, digamos assim, né? Então, para você fazer um comparativo. Na internet, gente, vocês acham uma tabela que é fantástica, que também foi passado, vocês estão dando ideia que foi passado lá com o João. Uhum. É uma tabela que fala sobre cada meridiano, né? E lá tem todas as relações. Então, assim, meridiano de fígado e vesícula biliar, elemento madeira, tem tudo lá. Que tipo de comida, sabores, né? Qual que é o elemento da natureza, qual que é a cor, né? E por aí vai. Tem uma lista, assim, né? E aí você tem que tentar ali se achar. Pode ser que dê certo, pode ser que de repente você entre num parafuso ali, né? Você fala, nossa, mas eu estou misturando tudo aqui, eu sou um pouco desse, um pouco daquele, que pode acontecer. Então eu não consigo te falar exatamente como a pessoa pode saber, mas é se conhecendo. Isso que é legal na medicina tradicional chinesa e nas culturas orientais. As pessoas, elas percebem um pouco melhor, lá, ó, a tabela do João Júlio, boa, que ele passou e eu não trouxe. Vou pegar ali, ó. Deixa eu ver aqui. Evidência aqui. Lá, ó. Leonardo, dá uma olhadinha rápido aí, ó. Madeira, fogo, terra, metal e água, né? E depois o órgão e a víscera que ele é comandado, que comanda, a fase da vida, a fase do ano, que tem aí que é a relação da primavera, do verão, das estações, né? O tecido do corpo,
Tá vendo? Então, lá o fogo, coração e intestino delgado, vasos e o sangue, é o que eles cuidam, né? A terra, que é o baço pâncreas e o estômago, os músculos e o tecido conjuntivo, o metal é a pele e os pelos, né? A água, os ossos, cartilagens e cabelo, né? Que vai lá para o rim. Então, através dessa tabela, a gente consegue ter uma ideia do que a gente está mais relacionado. Claro que todos eles funcionam juntos dentro do nosso corpo. Todos juntos mesmo. Aí cabe até um pouquinho da questão do yin e yang. Se der tempo, a gente entra nisso também, que é muito legal. Uhum. Mas entra nisso, excesso, harmonia e o que é fraco nessa pessoa, né? Então, lá em madeira, apatia mostra quando o excesso de madeira, né? A atitude, quando ele está em harmonia, e quando está fraca, energia, fúria, né? Então, vamos pegar, por exemplo, elemento madeira. Tudo bem? Não quer dizer que todo mundo que tem mais desequilíbrio nesse elemento seja assim. Mas, normalmente, são mais pessoas... para orientar, né? Uma tabela orientada. Exato. Normalmente, são pessoas que têm a irritabilidade mais fácil. Sabe aquela pessoa que do nada fica irritado, do nada volta, do nada fica irritado de novo? Esse é o madeira. Normalmente, quando muito desequilibrado, pode afetar a visão, né? Ele cuida muito dos olhos. A gente vai segurar a risada aqui, Antônio. Tá se identificando? Okay? Mas não. É só olhar para a Nivanda, ela já fez assim. São pessoas que têm muita facilidade em ter problemas em músculos, tendões e ligamentos. Lembra aquilo que eu falei no começo? E qualquer ventinho, travou. Qualquer coisinha, doeu. Lá no músculo e no tendão. Normalmente, são pessoas que o elemento madeira é um pouquinho mais desequilibrado. E aí, por aí vai. Aí tem que ver isso daí com calma. Acho que vai da anamnese que você faz com a pessoa, né? Você tem, é aquilo que você falou, você precisa conhecer a pessoa, conhecer a história dela, não é encaixá-la na tabela. A tabela é um guia seu e é um guia para a pessoa, que é aquilo, vai porque você acha isso na internet, então a pessoa vai olhar e vai... Isso não dá para seguir isso na risca, né? Não dá, infelizmente. Eu acho que tem uma coisa super importante, que esse é o grande barato de você ter um profissional que te acompanhe, né? Exatamente. E chega uma hora que o profissional, o acupunturista, no caso, não sei, a experiência que eu tive foi assim. Quando o Josi chegava, ela já sabia o que tinha acontecido com a gente, né? Uhum. Na hora que olhava na língua, ela falava, então deve ter acontecido isso, porque já sabia as nossas defesas, né? Você vai conhecendo, né? Está discutindo muito com as filhas, né? Vocês estão muito tristes, enfim, né? A pessoa vai conhecendo você, né? Isso é muito legal, Nivanda, porque lá na antiguidade, né? Até hoje, se pegar, eu acho que lá no interior da China, naquelas cidades pequenininhas, deve ter isso ainda, né? Mas na antiguidade, os médicos chineses, eles iam até a casa dos pacientes, que normalmente eram os imperadores e as famílias mais nobres, né? E eles acompanhavam a família de perto. Por isso que eu achei sensacional vocês falarem, acho que, se não me engano, 2 ou 3 lives atrás, sobre a medicina de família. O médico da família, com o Vitor Eduardo, foi antes do João, Isso é sensacional. Quem não assistiu também vale a pena assistir. É lindíssimo isso. Por quê? Porque você acompanha a pessoa. A ideia é que a pessoa não adoeça, né? E nessa antiguidade, o médico dessas famílias, né, principalmente os imperadores, eram pagos se não houvesse doença na família. Se alguém ficasse doente, acabou, não tem pagamento. Era assim. Mas se você pegar essa parte que é até engraçada, né, você vê a essência da coisa. Você está se cuidando, você não está desequilibrando. Ou seja, sua saúde vai estar sempre em dia. E um dia, se ele perceber que alguma coisa não está indo bem, a ação ela é imediata. E aí a gente vê, gente, não tem como. Na expressão, seja na língua, a língua é um diagnóstico essencial na acupuntura. O pulso, através do pulso, a gente consegue sentir como estão os 12 meridianos, né? E aí você vai conhecendo a pessoa vai te conhecendo e aí fica tudo legal. É muito bom.
Deixa eu fazer aqui, ó. Eu vou juntar aqui as 3 perguntas, que tem três perguntas. Acho que dá para juntar as 3 e você responder. A Helena, né, tá perguntando se a acupuntura ajuda a voltar os movimentos de quem sofreu um AVC. A Maristela tá falando aqui, olha, eu tenho insuficiência renal crônica, se a acupuntura ajuda. E o Rodrigo tá perguntando se ela deve ser preventiva ou corretiva. Eu acho que dá para você juntar, né? Falar da coisa do AVC, da insuficiência renal e se é preventivo ou corretivo numa resposta só. Vocês já são acupunturistas, gente. Vocês já juntaram as 3 perguntas assim que vai ser muito legal falar. Vamos falar o seguinte: a prevenção é sempre melhor. A acupuntura, a grande ideia da acupuntura é que ela seja sempre preventiva, tá? Que você faça para que você não chegue a esses desequilíbrios que geram problemas maiores. Esse é o ponto essencial, tá? Hoje, ainda, a procura por acupuntura ou até outras técnicas, né, que a gente conhece, ainda vem um pouquinho tarde, né? Depois que a pessoa já tentou de tudo, depois que ela já fez um monte de coisa, e na hora que chega, às vezes, naquele limite, ela procura acupuntura, que é onde, normalmente, já se instalou no físico. E a doença renal crônica é uma instalação já no físico, né? O rim, ele já tem um problema crônico, já está no físico, não está mais no energético do rim, né? Já não foi percebido antes, né? E a outra pergunta, que também falava, era... A outra pergunta era do AVC. Do AVC. Se ela ajuda a voltar movimentos de quem sofreu um AVC, se ela, essa coisa de fisioterapia, como se dá, se ela tem essa ligação. Conexão. A questão do AVC, né, das sequelas que um AVC pode causar, depende muito. Da mesma forma que eu dei o exemplo da doença renal crônica, depende muito se essa parte física foi afetada, de como ele foi afetado, né? A acupuntura pode ajudar ou não, tudo bem? Só que esse ou não também é diferente, porque os resultados, eles são muito positivos para os 2 casos, né? Porque a partir do momento que ele está instalado de maneira física, o que a acupuntura vai fazer? Ela vai fazer com que você não progrida naquilo, essa doença não se piore, tá bom? Que você evite que ela se retorne. Então, um acompanhamento com a acupuntura, você pode evitar que novos AVCs aconteçam, né? Ou então que esse problema renal fique pior, você consegue parar esse processo, né? E aí depende muito do caso. Na questão, por exemplo, dos movimentos, existem pessoas que voltam com movimentos assim fantásticos, desde que feito logo depois. Por exemplo, aquela paralisia facial também que vem para o físico, o resultado é muito bom. Às vezes, uma pessoa que demora meses para ter um 100% de retorno, né, em poucas semanas retorna, junto com a acupuntura. E, claro, junto com o acompanhamento médico. A acupuntura, a medicina tradicional chinesa, elas não descartam o acompanhamento médico tradicional, né? É uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui. Todos os atendimentos que a gente faz, reiki, barras de axis, massagem, e todas as pessoas que vêm conversar com a gente, né? A gente já conversou com pessoas de várias áreas, e a gente sempre bate nessa tecla, né? Nunca, a gente não substitui o seu médico. Então, se o seu médico está te indicando, você você pode procurar as alternativas para os efeitos colaterais, né? Os efeitos colaterais de algum remédio, de algum tratamento, mas não é substituído. Não tem nem o porquê substituir, né? Agora, respondendo mais diretamente, então, os 3. A acupuntura, ela deve ser preventiva ou não? Deve. Se não for, também vai resolver, mas é melhor que seja preventiva. Questões da doença crônica renal, né? Você vai parar essa doença, você vai fazer com que ela não progrida, né? E vai fazer com que, de repente, os sinais, os sintomas que você tem por conta disso diminuam muito, porque a gente vai entrar exatamente nisso, né? E a questão do AVC também, a gente faz uma avaliação e são elaboradas ali técnicas e um tratamento em que vai ser feito para que você consiga retomar essas funções.
Não consigo dizer se retoma 100% ou não, tá bom? Mas, de repente, outras coisas que venham acompanhar esses sintomas que já existem, também melhoram. É tudo uma questão, né, Nivan? Aliás, Dan, eu vou usar um negócio que você falou na última que eu achei sensacional. Diga. A acupuntura busca o equilíbrio, né? Só que o equilíbrio 100% dito não existe nessa questão energética. Vai, Dan, repete aí. Porque se existisse o equilíbrio 100%, era pi, acabou. Morreu. Eu achei fantástico isso. O equilíbrio, né, ele tende a estar ali, próximo ao 100%, né? Porque se chegar no 100%, acabou, não tem mais. Que legal. E Eu usava um outro, mas eu gostei mais do seu, Dan. Eu vou começar a usar o seu, tá? Se ótimo, você me permite. Tá Eu ótimo. eu usava um que era assim. Quando você aprende a andar de bicicleta, você vai assim, né? Cai de vez em quando, volta de vez em quando, usa a rodinha até que você aprende a andar de bicicleta. Só que se você colocar uma câmera atrás de quem está andando de bicicleta, você vai perceber que ele não está paradinho. Ele está assim, ó, o tempo inteiro. Esse é o nosso equilíbrio. Você não perde a graça. É verdade. E o mais legal também, Paulo, acho que é assim, quando a gente vê, né, os 5 elementos, e a gente pensa numa família. A gente tem a primeira geração da avó, a segunda geração da mãe e a terceira geração da neta, por exemplo. Então, se a neta está muito agitada, ceda a avó. E aí essa calma da avó vai gerar uma calma na neta. Né? Se a mãe está agitada, faz a mesma coisa. Então, existe essa correlação entre os meridianos e entre os elementos. Né? Isso é que eu acho fantástico, quando a gente, na medicina tradicional chinesa, entende que o ser humano holístico, ele é inteiro. Inteiro, ele com ele mesmo, ele com o meio ambiente e ele com as suas relações. Né? Isso aqui é fantástico. Agora, Paulo, diz uma coisa para a gente. Isso Não, eu ia falar, isso é fantástico, né? Porque aquelas setinhas vermelhas que a gente viu, é isso. É a mãe que gera o filho. E é chamado mesmo de ciclo de geração, né? Sim. E o que a gente viu por dentro é o avô e neto. É um controlando o outro. Então, olha que fantástico. Tudo que é feito na medicina chinesa, na medicina ayurvédica, que eu não conheço muito bem, mas vocês vão saber falar isso com essência, né? Vem da observação da natureza. Vem tudo da natureza, porque é tudo a mesma coisa se a gente for ver. Dentro de cada elemento da natureza, dentro de cada coisa que existe ao nosso redor, esse ciclo acontece. Tudo é assim. É fantástico. Se a gente pensar, de repente, na água e no fogo, né, qual a correlação teria? Se tiver muito fogo, resseca a água, não dá vapor. Se tiver pouco fogo, inunda de água, também não dá vapor. Então, é esse o equilíbrio que a gente busca, né? Não 100% que não existe, mas o equilíbrio mais próximo das forças, enfim. Exato. A gente precisa da água, porque o nosso corpo é feito basicamente de água, mas se não tiver calor... É verdade. Paulo, como é que você enxerga a acupuntura no Ocidente? Ah, isso é muito legal também. Olha, a acupuntura, ela é datada de 5.000 anos atrás, né? Relatos existentes, é uma coisa que era passado de geração para geração, uma coisa até muito restrita, né? Essa questão da medicina chinesa como um todo. Mas hoje, graças às nossas informações, à velocidade que a gente recebe as coisas, hoje aí chegou no Brasil a acupuntura propriamente dita, aí, final do século XIX, início do século XX, pelo que relatam aí, né? Então é super recente aqui no nosso país, no nosso meio, né? É super recente. E tem o lado muito bom
da gente estar conhecendo tudo isso, né? O Ocidente, que é muito da prática, da coisa rápida, da velocidade, está conhecendo uma coisa que é um pouco diferente, que trabalha num aspecto um pouco diferente. E isso está sendo cada vez mais aceito. Isso que é legal. A gente tem percebido que as pessoas estão um pouco mais abertas para esse tipo de diálogo, para esse tipo de pesquisa, né? Para esse tipo de visão do nosso corpo, do meio que a gente vive, da natureza, do que for, né? Parece que as pessoas estão percebendo que o nosso corpo não é só essa materinha que tem aqui, né? Ele tem uma coisa a mais. E essa coisa a mais já está sendo, para aqueles que precisam, cientificamente comprovado. E não é de hoje, não, já tem ciência. Porque hoje a ciência, ela é igual o celular, né? 3 anos já está velho. Acabou, já está ultrapassado, né? Então já tem ciências aí que não são tão novas, não. E outras muito recentes que vêm mostrando cada vez mais que essa parte energética nossa, ela tem uma função especial na nossa saúde, nos nossos relacionamentos, nas nossas emoções, né? Cada vez mais. Isso é fantástico. O Ocidente está aceitando isso. E a gente vê por aí quanta gente hoje tratando. Tem posto de saúde yoga, tem posto de saúde acupuntura, né? Isso é fantástico. Pode ser que tenha alterações aí da percepção tradicional chinesa? Pode ser, mas está aberto para quem quer, né? Esse é um ponto fantástico, assim, as coisas estão chegando muito para a gente, né? Literaturas, hoje a facilidade que a gente tem de poder conversar com pessoas que ou foram estudar fora, ou a facilidade hoje que a gente tem de estudar fora, eu não estou falando que é fácil para todo mundo, de jeito nenhum, né? Mas há 30, 40, 70, 100 anos atrás, como é que a pessoa ia lá beber da fonte na China? Era muito mais difícil, né? Hoje eu tive essa oportunidade, né? Agradeço sempre por essa oportunidade de ter ido até lá. E a gente vê que as pessoas que a gente conhece por aqui, que gostam de trabalhar com uma linha tradicional, estão trabalhando de maneira muito fiel. Isso é bom, né? Isso é muito legal. O que eles ensinam lá ainda nos dias de hoje. Então, a visão do Ocidente é um pouquinho mais devagar. Estamos alguns milhares de anos atrasados, mas a gente chega lá. É muito bom. E isso falo do que eu conheço. Vocês vão falar a mesma coisa, por exemplo, da yoga, né? Ou de outras técnicas que existem, que hoje as pessoas estão fazendo, estão indo atrás, porque percebem, eles veem que isso é bom, né? E mais uma vez, não é só isso. Lá na China eu tive a oportunidade de fazer estágio em hospitais lá, porque lá existem hospitais só de medicina tradicional chinesa. A pessoa vai para o hospital e ela é tratada só com base na medicina tradicional chinesa, né? E lá eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos, como, por exemplo, de um curso que falava sobre oncologia, sobre câncer, né? E uma das coisas que nós ouvimos lá, até pelas perguntas que surgiram, assim, eles não trabalham sozinhos. Uma vez que, por exemplo, um câncer é diagnosticado, ele vai fazer o tratamento para o câncer. Ele vai fazer a quimioterapia, ele vai fazer a rádio se for necessário, ele vai passar por cirurgias no hospital tradicional, né, alopático, digamos assim. Só que ele também vai ser indicado para ir para o hospital de medicina tradicional chinesa, porque se comprova que a eficiência, a velocidade do tratamento é muito maior. Então é sempre junto, não é nada separado. E hoje no Ocidente, quem sabe a gente chega nesse ponto. Vamos torcer para que chegue logo nesse ponto, né? De ter uma relação boa aí entre tudo que vem novo, tudo que é tecnológico, tudo que é, né? E o que também a gente conhece, porque o chá de bolo ainda funciona, o escaldapés funciona, tudo aquilo que a gente ouvia lá dos nossos avós e bisavós ainda funciona muito bem. Que legal. Paulo, eu vou fazer aqui, ó, tem mais 2 perguntas aqui que eu acho que é legal.
A Isabela está perguntando, está pedindo para você falar sobre tratamento para depressão, se a acupuntura faz esse tipo de tratamento, né? Deixa eu pegar ela aqui, ó. Aqui, ó, Isabela Bonadia está falando isso, né? E o Eduardo está falando uma coisa ó, você fez uma relação entre os 5 elementos, fogo, madeira, metal, água e água, fazendo uma relação com as estações do ano. Isso tem relação com o relógio biológico da medicina chinesa, que diz que cada víscera tem um horário de funcionamento. Eu até coloquei aqui mais embaixo no chat também o link das nossas lives anteriores, se as pessoas quiserem depois, porque o João Júlio falou muito sobre isso, né? Sobre o relógio e o funcionamento dos órgãos. Por que o relógio biológico, né? Eu acho que é bem legal isso, assim. Mas então acho que é legal assim, você falar assim, da coisa do tratamento. A menina pediu para você falar sobre o tratamento para depressão. E se tem, e o Eduardo perguntou aqui se tem relação esses 5 elementos, aquela tabelinha, que é essa daqui, se tem relação com o relógio biológico da medicina tradicional chinesa. Boa, muito bom. Vamos pela sequência aí. Questão do tratamento para depressão, né? A acupuntura ela é muito eficiente. Ela pedindo de muito novo. Eficiente. A depressão, ela vem de acordo com a emoção. A depressão, ela não está fora, né? Ela não está no físico, ela está lá dentro. A depressão é uma questão de emoções, né, relacionadas. Isso eu estou falando da medicina tradicional chinesa, relacionada a emoções. E é importante que isso seja tratado na base do reequilíbrio dessa emoção, para que isso não se torne algo físico. Tudo que a gente tem de desequilíbrio, que pode gerar fatores emocionais, ou não, ou alguns pequenos sinais no nosso corpo, podem progredir para algo físico, né? Então, pode progredir, por exemplo, para problemas de pele, pode vir, por exemplo, para problemas relacionados à garganta, né? Aquela coisa do querer falar e não falar, engolir a seco. Isso vai estagnando, vai parando, né? Pode mexer muito também, principalmente nas mulheres, com a fertilidade, né? Ele começa a desgastar, né? Essa questão da nossa energia vital, né? Podem ir para uma ordem físico, por exemplo, de problemas de articulações. Então, por aí vai. Cada pessoa pode ser que chegue a essa parte física diferente da outra. Mas sabendo que a depressão é um estado emocional, ela está antes do físico. Ou seja, a acupuntura vai diagnosticar, ver o que está em desequilíbrio, que normalmente está relacionado aí à parte de água e metal, tá? Mas também tem muita relação lá no coração, tudo bem? A base disso, e reequilibrando isso, a pessoa segue um tratamento que normalmente é muito eficiente mesmo. Que legal. E tem mais um. O povo está perguntando, mas você se prepara porque o povo quer saber. Ó. Tem o Herbert. Desculpa, Daniel, eu não respondi a questão do relógio. Peraí. É que eu comentei que o relógio, justamente, por isso que eu até falei que eu tinha deixado a playlist no chat aqui, que se não desse de repente tempo, tem lá o João Júlio falou bastante coisa, mas manda aí. Ah, sim. Não, rapidamente. Não vou nem entrar em muitos detalhes, Eduardo, sobre o relógio biológico, mas tem sim. Se a gente pensar, esse relógio biológico, assim como aquele pentagrama que a gente viu, ele se realiza em cada parte existente dessa parte física e também energética. Então, ele existe nesses elementos, os horários do dia que eles funcionam, tudo bem? Que é o horário que ele funciona mais. Então, se a gente pensar, dentro de cada bolinha daquela, tem mais um pentagrama ali dentro. E mais um pentagrama ali dentro. E mais um pentagrama ali dentro. É muito legal. E o relógio biológico tem a ver, sim. Tanto que, por exemplo, vamos supor, uma pessoa tem mais desequilíbrio na região dos rins e, de repente, ela tem muitos problemas de dores na lombar, né? Então, algumas dicas que a gente vai dando para essa pessoa, a gente está também em relação ao horário.
o horário que o rim vai estar mais suscetível a esse tratamento, a um escalda-pés, de repente um aquecimento no local, um exercício específico. Tem total relação, total relação. Ó, e tem mais uma pergunta aqui, ó, do Herbert. Ele falando, ó, boa noite, pessoal. Paulo, pode afirmar que há uma procura maior pela acupuntura? Acho que isso casa com uma pergunta que a Nivanda vai te fazer também, né? Mas ele está perguntando, e se isso há uma procura maior pela acupuntura, a que você atribuiu isso? E se tem atendimento pelo SUS? Quem faz acupuntura pode doar sangue? As pessoas já estão fazendo lá, faz logo um combo de perguntas, né? Já pergunta tudo, 3, 4 perguntas. E tem uma pergunta que a Nivanda, acho que a Nivanda pode juntar com a dela, né, Dili? O que você acha? Será? Não, então pode. Terapia? Se existe. Não, deixa o Paulo responder essa daqui, ó. Isso mesmo. Né? Por que está tendo uma procura maior pela acupuntura? Né? O que você atribui isso? Se tem atendimento pelo SUS. Legal. E se pode doar sangue. Muito bom. A acupuntura está tendo uma procura maior, sim, tá? Eu acho que muito por aquele fato que a gente conversou, né, de como está essa questão no Ocidente, as pessoas aceitando mais, tendo mais acesso à informação. Hoje, se passa pela cabeça da pessoa fazer acupuntura, ela vai logo ali na internet e procura e vê como funciona. Não, mas ó, pode ir aqui também, ó, @Paulo Colli, ou tem o WhatsApp aqui do Paulo também, ó. Não precisa ir na internet, não. Pode, manda mensagem. O WhatsApp Você vai, né? É isso aí, ó. O WhatsApp é direto, a gente responde, bate papo, conversa, conhece gente nova, vamos que vamos. Uhum. Então, vem muito, acredito que dessa facilidade, né? Mas também das pessoas estarem aprendendo a ter novas visões, a olhar coisas novas, a serem mais receptivas a esse tipo de tratamento. Ou porque não aguenta mais as outras tentativas que não deram certo, ou porque de repente ouviu alguém falando, ou simplesmente porque se abriram, né, a isso. E eu atribuo muito a isso, a parte de informação. A informação está rápida, as pessoas estão tendo acesso, as pessoas estão vendo o vizinho fazendo, a mãe fazendo e deu certo, é fácil de experimentar, e vai, e por aí vai, né? Tem atendimento pelo SUS? Tem, mas depende, até onde eu estou sabendo, depende do município. Tá? Uhum. Existem municípios que têm atendimento através dos postos de saúde, tem municípios que não liberaram. Em Campinas eu sei que tem, tá? Mas tem municípios que não liberam, isso ainda não é uma coisa regrada, digamos assim, né? Infelizmente por enquanto. Mas um outro passo que eu vejo com bons olhos, né, é que hoje, por exemplo, os convênios já estão atendendo. Muitos convênios já atendem a acupuntura, né? Eu acho esse um passo gigantesco, né? Por uma coisa que algum tempo atrás não existia a possibilidade, hoje já existe aí o atendimento. Eu acho isso muito fantástico, eu vejo com super bons olhos, né, essa questão. Tinha mais alguma? Do Herbert tinha mais uma? Não, ele queria saber de doação de sangue. Se pode doar sangue, quem faz acupuntura pode doar sangue? Pode. Quem faz não, quem normalmente, recebe, né? Você pode doar sangue pode, e aplicar normalmente. Agora. Porque hoje as nossas leis, ainda bem, né, exigem que seja tudo descartável. Então, da mesma maneira que você vai num hospital, numa farmácia, no médico, e recebe uma vacina, uma injeção, e aquilo é descartável, a agulha da acupuntura funciona assim também. Tá? Hoje não se pode mais fazer como algum tempo atrás, em que você ia no acupunturista, você recebia ali uma cartelinha, né, um vidrinho com agulhas, aquelas agulhas você levava para casa, e na próxima sessão você voltava com essas agulhas para lá de novo. Isso foi usado por muito tempo. Hoje não pode mais ser dessa maneira, hoje é tudo descartável. Usei a agulha em você, essa agulha vai direto para o descarte, então isso não existe risco de nenhum tipo de contaminação. Acredito que a pergunta dele seja nesse sentido, né? Porque como você trabalha com agulhas, né, o risco de contaminação, mas o risco é zero porque é tudo descartável, tá? Assim como todo o restante é esterilizado e tudo mais. Ô, Paulo, eu tenho uma pergunta para fazer. Você pode contar outra vez? Posso fazer, né?
E tem mais uma da Fátima Malagodi, que ela acabou de Uma colocar. hora, a gente não conseguiu fazer todas as perguntas. Você vai ter que voltar outro dia, acho que eu cara. falo muito. Não! Imagina! Nada. Eu sou quieto, mas se deixar eu falar, eu falo. Qual era a sua pergunta, Nivanda, que você ia fazer para ele? Ele pode voltar outra vez, é isso? É. Vamos lá, pessoal, coloca no chat. Vocês querem ouvir o Nossa. Paulo mais aqui? A gente chama ele logo mais aqui para ele continuar falando sobre a acupuntura. Tem muita... A gente tem mais umas perguntas que a gente já tinha preparado para fazer para ele, que a gente nem vai fazer para deixar um gostinho, assim, né? Um gostinho de quero mais. E só tem mais uma última pergunta, que é da Fátima, né? Isso, ela pergunta se a acupuntura pode amenizar sintomas da menopausa. Fantástico. Olha, já vou atrelar isso também àquela questão das cólicas menstruais, e também que surgiu em algum momento hoje do bate-papo também, né? Uhum. Pode amenizar a questão aí da menopausa? Com certeza e ameniza, tá? A gente sabe que tem coisa que no nosso corpo é natural. A mulher, ela é tão guerreira, tão forte, mas tão forte a mulher que nasceu com esse dom, né? De ter as questões menstruais e tudo mais. Não poderia ser para o homem, que o homem não aguentaria, né? Então, tanto na menopausa como as menstruais, como que a gente pensa isso? Que são coisas específicas da mulher, principalmente, né? O homem também tem a andropausa, né? Mas é um pouco menos comum. Como que a gente pensa nisso? São coisas naturais. Porém, naturalmente, não se devem ser sofridas como são muitas vezes, né? Então, a menopausa normalmente vem para a mulher e vem de uma forma complicada, às vezes, né? A mudança hormonal, que é natural, às vezes vem com uma carga, assim, de coisas que acontecem que não são legais, né? Os calores, as dores, as irritações, né? Assim como a cólica menstrual vem com dores, com coágulos, com coisas assim que podem ser diferentes, podem ser mais tranquilas. Eu acredito muito que a natureza não mandaria uma sobrecarga desse tipo, né? Mas que por conta do nosso dia a dia, dos nossos desequilíbrios, da alimentação inadequada, das emoções que não estão legais, isso ser agravado, né? Então, ajuda sim nos sintomas da menopausa, né? Diminuem aqueles calores excessivos, mas não interrompe o calor, porque o calor é parte natural desse processo, né? Diminui muito as irritações, mas não zeram, porque isso é uma mudança hormonal natural, né? Mas com certeza você vai passar por esse período muito mais tranquilo. Mesma coisa com as cólicas menstruais, né? Mas a gente tem que pensar sempre naquilo que foi perguntado também, no preventivo. Quanto mais você antecipar um tratamento pensando nisso, é melhor, né? Não deixa chegar na menopausa. Começa a tratar antes. Começa a ver um acupunturista de vez em quando, para ver como que estão as suas emoções, para ver como sua questão energética. Se você já sofre com a menstruação, já procura, não deixa estar morrendo de dor para correr atrás de alguém, não, né? Já vai atrás disso, porque ameniza e ameniza muito, tá? Então ajuda, com certeza. Ó, eu perguntei ao vivo aqui se o pessoal queria que você voltasse, e aí tem, assim, algumas pessoas aqui, ó, falando, volta, volta, volta. Aí a Andressa falando sim, a Mônica, sim, 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 volta sim, tá ótimo, ele é muito competente, volta sim, volta. Aí até a Josi colocou aqui, ó, sim, a Josi é a esposa do Paulinho, que foi aqui a culpada por ele entrar nisso. Aí eu pus aqui, ó, fiz um convite também para ela. Ó. Acho que ele tem que voltar junto com a Josi. Ó. Volta com a Josi. Já pus ela na fogueira agora. A Josi, que é a acupunturista da Malu Nadeu. E aí tem mais uma pergunta aqui. A Josi fala assim, ó, ótima ideia. Paulo e Josi. Olha lá ela falando. O José falou. O José falou. José. Ah, não é a Josi. Desculpa, eu bati o olho rápido aqui. Paulo e Josi. Vai bombar aqui. Travou a imagem do Paulinho, né? Uhum. Travou a imagem do Paulinho. Ah, o Paulinho caiu, ó. Mas ele volta. O pessoal está aqui falando, ó. Ótima ideia, Paulo e Josi. Voltem juntos. A duplinha é demais. A gente tem muita coisa para perguntar para o Paulo ainda, olha.
a gente ia falar sobre os meridianos. Essa aqui é uma das fotos que ele mandou para a gente, que fala sobre o que são os meridianos, né? Os caminhos da energia, né? Os caminhos da energia é muito legal, assim. Acho que tem bastante coisa. A gente ia falar sobre a auriculoterapia, enfim. Ó, a Josi falando aqui, ó, me pôs na fogueira ao vivo. Ao vivo. Pois mesmo, minha filha. Eu vou confessar para vocês aqui, a gente sabe, a Josi era acupunturista minha e da Nivanda há muitos e muitos anos. A gente, depois da Josi... Muitos anos, né? Durante muitos anos e há muito tempo. Depois que eles foram embora para Campinas, o Paulinho nem fazia acupuntura ainda, hein? Nem era acupunturista, mas a Josi vinha para São Paulo uma vez por semana, enfim, era acupunturista das nossas filhas e tudo, e a gente convidou a Josi para falar. Ela falou assim, muito legal, mas eu não falo não. Empurrou o Paulinho e falou, fala aí, né? E o Paulinho, agora eu pus ela na fogueira aqui, ó. Deixa eu só dizer uma coisinha. Tem mais uma pergunta, eu não sei se a gente deixa para uma segunda edição. Uhum. Como é que é? O que vocês acham? A Maristela aqui? Tem mais uma pergunta aqui da Maristela. Vamos deixar, acho que, olha, são 9h11, estamos aqui. A Maristela que fala se a acupuntura é boa para cãibra, quem tem cãibra. Eu acho que, na verdade, a acupuntura é boa para tudo. Cura ressaca, cura qualquer coisa, cara. Ela, como o Paulinho falou, não acreditava muito, não sei o quê, estava com uma dorzinha assim, lá no Sesc tinha um aurículo lá, a Josi pegou e falou, vai lá, cara. Pegou e falou, vai lá, não, deve ter empurrado ele assim, e ele voltou e falou, pô, não é que o negócio funciona? Então, né? E eu acho que... Mas, olha, ela quer saber se a acupuntura é boa para quem tem cãibra. Banana é bom também, né? É muito bom, funciona. Cãibra, ela está relacionada aí a um meridiano muito importante do nosso corpo, né? É a questão do músculo, né? Muito importante do nosso corpo, que é a relação com o baço pâncreas, mas também tem relação com o fígado, né? Precisaria avaliar, mas funciona, é certeza. Essa parte muscular, eu gosto de trabalhar. Quem tem cãibra, quem tem dores musculares, né? É uma coisa assim que você faz uma sessão e você já vê resultados fantásticos, assim. É isso mesmo. O pessoal falando que você voltar já legal logo essa amanhã. parte muscular. Paulinho, Eu saí e já voltei para a gente continuar. Vocês não perceberam, não? É como se tivesse acabado, vamos começar de novo. Já é a segunda edição. Que legal. Paulinho, Olha, muito obrigada. Nós realmente queremos você de volta. E a gente já vai alinhar a nossa agenda, porque é maravilhoso mesmo a gente poder compartilhar. Esse é o papel do Florescendo Ser, na verdade, né? O Toniel, o Dan e eu, nós escolhemos esse caminho que é para compartilhar conhecimento, compartilhar, principalmente que surgiu a ideia das lives em tempos de pandemia, porque a gente não podia fazer atendimento presencial e nem continuar os nossos grupos de estudos e tal, e acabou sendo uma coisa muito bacana. Então, sinta-se convidadíssimo, por favor, e nós vamos agendar um novo encontro com você. Se Josi sentir a vontade para vir, é um prazer enorme. Eu ponho ela aqui do meu lado, assim, ó. Vamos ficar os dois aqui na telinha. Você não reparou? Ela comentou aqui, né? Ó, me pôs Desculpa, não ouvi. Não, eu falei que vou colocar ela aqui do meu lado, ó. Vai ficar eu e ela juntos aqui na próxima. Tá certo, acho que tem muitas coisas. A gente tinha combinado, gente, conversar com o Paulo, coisas super importantes agora desse tempo de pandemia, né, Paulo? A gente tinha combinado de falar sobre a questão da auriculoterapia, da acupuntura, e trabalhar um pouco mais essa questão de verdades e mitos sobre a acupuntura, né? E eu acho que a gente está indo nesse caminho e foi maravilhoso. Legal. Eu posso pedir um favor para vocês? Pois não. Quanto você manda aqui? Posso finalizar
com aquela última imagem, rapidinho, para a Claro. gente também não estender muito. Essa linda imagem aí, ó. Gente, o que eu penso sobre acupuntura, sobre medicina tradicional chinesa, sobre o que o Florescendo Ser faz, que é levar informação, levar coisas boas para as pessoas, eu penso muito, eu gosto dessa imagem. É o equilíbrio das coisas, né? Quem sabe um dia a gente aprende a importância disso, né? De estar no meio, junto com essa árvore aí do meio, né? Reconhecendo um lado e reconhecendo o outro também, e sabendo o quanto eles são importantes, né? E aí entra aquela questão do yin e yang, que essa foto já representa, né? O que está na terra, o que está no céu, o que é matéria e o que não é matéria, né? A lua e o sol aí, a mulher e o homem, o alto e o baixo, né? Quando a gente começar a entender que o equilíbrio disso tudo é o que vai levar a gente para frente, assim, digamos, é onde a gente vai se dar por satisfeito. E eu gosto muito dessa imagem porque ela representa de forma muito bonita essa questão do equilíbrio, que é uma palavra que eu gosto muito também. Então, só tenho a agradecer a oportunidade, tá bom? Foi fantástico estar aqui com vocês. É muito gostoso a gente poder ter a oportunidade de participar de algo que as pessoas fazem com a maior boa intenção para os outros, né? E a gente aproveita também para tentar ajudar da melhor forma possível. Muito obrigado mesmo, gente. Obrigado a todos que estão aí acompanhando também, interagindo. Foi fantástico. Obrigado. Muito obrigado. Olha, se vocês gostaram, compartilhe essa live com seus amigos. Daqui a pouco ela vai estar lá no nosso canal do YouTube. Conheça também os nossos outros canais do Florescendo Ser. Tem o link que tá passando aí embaixo, o Linktree do Florescendo Ser. Eu vou deixar aqui no chat o Linktree, que você tem os contatos da gente. E lá na live a gente também vai deixar, para quem não conseguiu anotar, o Instagram do Paulinho, o WhatsApp dele, né? E, enfim, Paulinho, gostaria de agradecer e muito. O pessoal está aqui falando, não para de falar, ó, parabéns. Tinha muitas perguntas, o Eduardo está falando. Então, acho que assim, não vai ter jeito, cara. Você vai ter que voltar e é isso. Vai voltar e assim, e voltar junto com a Josi. Porque se não vai ter jeito, Josi, desculpa, mas já te pus na fogueira ao vivo aqui, ó. Ela está aqui ainda, ó, mandando uns abracinhos. É isso. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Nivanda, eu estou emocionada, assim, porque eu acho que o que a gente mais quer compartilhar é isso, que a vida pode ser mais leve, que tudo pode ser um pouco mais fácil, né? E essa imagem realmente vem de encontro a tudo aquilo que a gente fala. É possível. E quanto a compartilhar essa live, acho que é super importante, porque foi uma aula maravilhosa. Realmente. Obrigada, Paulo. Muito obrigada. E eu ainda brinco para as pessoas se inscreverem no nosso canal, que é o Netflix da Consciência. Hoje eu falei com uma Sensacional. amiga nossa. Olha, o Paulinho está com a live 35. A gente tem mais 34 lives com outros profissionais que a gente já fez. Tem as lives que a gente faz de segunda-feira, eu, Dani, Wanda, tem mais 20 e tantas lives lá. Enfim, tem o Brindando com Histórias ali também. Enfim, tem bastante coisa. A Nivanda outro dia falou Netflix da Consciência, mas eu divulguei ontem para uma amiga nossa que disse que não estou dando conta de acompanhar, que é o Netflix do bem-estar, né? Você está lá, o que eu vou assistir hoje? Põe ali no nosso canal e vai, pô, olha, tem aqui a acupuntura, olha, eu vou ver um negócio sobre meditação, sobre medicina. Fala, Dan. Eu gostaria só de complementar isso tudo e dizer que essa imagem que a gente está vendo efetivamente tem muito a ver com o Florescendo Ser, porque a partir do momento que você tiver mais consciência em relação a tudo, em relação a você, em relação ao seu corpo, em relação aos seus relacionamentos, consciência em relação a como você reage com o nosso amado planeta Terra, tudo que a gente faz, se você recicla seu lixo, se não recicla, enfim. Quando tiver mais consciência, a gente consegue atingir
esse equilíbrio de harmonia. Harmonia, yin yang, dia, noite, claridade, falta de claridade, masculino, feminino, todos os reinos, a gente vê o reino vegetal, o reino animal. Essa foto é maravilhosa, significa muito para a gente também. Gratidão, Paulo, gratidão mesmo. Contribuiu muito, muito mesmo. Muito legal. Paulinho, fica ainda com a gente mais uma vez. Obrigado a todos. Para a gente conversar aqui. Gente, um beijo, uma boa noite, um bom final de semana para vocês. Beijo a todos, beijo especial para a Júlia. Beijo para a Júlia, Josi. Beijo, meus amores. Eu já pus aqui o pessoal falando que tinha muitas perguntas, o Eduardo deixando pergunta, eu falei que vou anotar todas as perguntas para a próxima live deles, que é o Paulo e a Josi juntos aqui. A dupla Josi, caipira Julinha, de Campinas. amigos de plantão. Os Colis. Já virou até uma chamada. Os Colis, venham. Tá bom? Um beijo para vocês e uma boa noite. Valeu, Paulinho.